Senhor presidente, muito prazer, vereador Reginaldo Cavalcante, que veio até essa cidade, remando muito. Eu cresci remando, aprendendo a remar. Um dia eu fui surpreendido quando o pescador pensava que o secretário da pesca não sabia remar. E em solidariedade eu peguei uma canoa e saí remando com ele me mostrando o açude. Ele disse: nem todo pescador rema tão bem. Aprendi a remar em Coremas, nas águas desse açude, na terra do meu tio, Antônio Herculano, a quem eu saúdo a toda a cidade, a todo o povo, pela memória que teve esse homem tão honrado que viveu aqui no meio de vocês. Senhores vereadores, vereador Irani Alexandre, professor Robson Cavalcante, Chico Mamed, Marquinhos, Matheus Amaga, Diego, João Piranha, Cleidson, vereadores que compõem o trono do parlamento da cidade de Coremas, e eu saúdo toda a cidade. E ao plenário eu saúdo em nome do presidente do PRB da cidade de Coremas, nosso querido Tico, Tico Lacerda, Tico em cima Tico. Eu saúdo todo o plenário, todas as senhoras e senhores, como também existe a presença, e agradeço a visita aqui, nessa oportunidade que temos na cidade de Coremas, do secretário de Juventude, Leve Júnior, e o secretário da Pesca, o nosso querido Zoélio. Zoélio, um abraço, querido. Eu gostaria muito, minhas senhoras e meus senhores, de dizer que nós vemos a pesca até hoje, estamos tratando a pesca, não dando à pesca o valor que ela tem para a comunidade internacional. Se vocês observarem, o país com a geografia que nós temos, com a situação do nosso ecossistema, de qualidades naturais para a produção de peixe, nós somos o maior importador de peixes da América Latina. Isso é uma contradição. É como se nós chegássemos em Coremas e trouxéssemos peixe para vender aqui, na capital do peixe, na Paraíba. Queridos e queridas, essa realidade que nós chegamos no país se deu por falta de políticas públicas voltadas para o setor. Nós sabemos que nada desenvolve sem ter a vontade política. E aí eu digo que a vontade política é transformadora, porque ela parte de nós, cidadãos, representantes do povo, os senhores vereadores, comandados e otorgados pela população, representantes legítimos do povo, trazendo aqui os anseios, discutindo os assuntos, levando ao executivo estadual, ao parlamento estadual, ao parlamento federal, e juntos nós, brasileiros, darmos soluções políticas aos problemas que encontramos no país. E uma delas, encontradas pela presidente Dilma, é a produção de peixe. Como é que o Brasil, com tantas qualidades naturais, é o maior importador de peixe da América Latina? E aí eu digo que nós não estamos distante dessa realidade de perdas, quando a gente pega uma cidade como Cabedelo, dando um exemplo para os senhores, que foi a maior produtora de pesca de baleia, o maior produtor de atum da América Latina, perdeu apenas para o Chile, Cabedelo. E em meados de 2000 até 2004, 2005, nós perdemos toda essa estrutura por falta de projetos e propostas e análises e relações políticas que pudessem segurar as empresas pescadoras de atum naquela região. Os senhores não têm ideia do prejuízo que isso trouxe para a cidade de Cabedelo. Foi um negócio, foi um colapso da estrutura da cidade de geração de empreendedores. E aí a gente culpa a política, porque é a política que traz toda essa qualidade de relacionamento, de projetos, de gerenciamento, de consultoria técnica, etc. É uma legislação que tem que ser adequada, porque senão o pescador vai para outra região e etc. Nós temos licença no Estado que faz 3 anos e ela não foi concedida ainda. Isso tudo prejudicou toda a estrutura de peixe, agricultura e piscicultura do Estado todo. Eu estou fazendo um relato para vocês entenderem que hoje nós temos como Estado da Paraíba
uma preocupação muito coerente com a preocupação do governo federal. O governo federal transformou uma Secretaria de Pesca, que foi criada em mais ou menos 2005, com a nova lei da pesca, em Ministério da Pesca. E não só criou, como deu toda a estrutura necessária para que o Ministério se estabelecesse como Ministério produtivo, como o Ministério que trouxesse realmente realização de sonhos, restauração de sonhos. E aí a gente vê o Ministério com 4 bilhões e 100 milhões de reais para contemplar o nosso povo. E a gente encontra assim milhares de projetos colocados no SICOV, que é o plano de gerenciamento e aprovação de projetos do governo federal, do programa do governo federal. Toda cidade tem que ter um especialista de SICOV, que não se relaciona com o governo federal. A gente vê poucos projetos. Eu dou um exemplo do ano passado. Em 2011 nós tivemos 94 projetos do governo federal, e a Paraíba contemplou apenas 2. Isso é vergonhoso para o povo. Vocês sabiam, pescadores, que em 2011 nós tínhamos 94 programas de governo incentidos com dinheiro, e apenas 2 projetos foram contemplados no estado da Paraíba. Aí eu pergunto para os senhores: de quem é a culpa desse estado com dessa desgraça, dessa destruição do seu pescado? É nossa. A gente tem que acabar com essa história de empurrar com a barriga os nossos problemas. Tudo vamos criar uma lei. Eu fui vereador da capital, que tinha 23 mil leis criadas, que nós não sabíamos sim como. Então eu estou dizendo para os senhores que nós temos que exercer verdadeiramente o nosso papel de interlocutor desse movimento. Quer dizer, somos representantes para promovermos essa evolução da população. E a gente começa a cobrar isso. Começa a cobrar que a capital deixe de fazer leis e começa a cumprir as leis. Começa a cobrar que o parlamento deixe de criar uma lei para a cidade. Que a gente começa a cobrar o problema da lei que nós já temos e cobrar também o desenvolvimento, a geração de emprego e rendas para o nosso povo. Como é que nós temos uma cidade pesqueira como a nossa? Uma cidade que culturalmente é conhecida como a capital do peixe do Nordeste, que é Curemas é Curemas. Ela pode estar aí entristecida, machucada, humilhada, mas Curemas é Curemas, sabe a história desse povo guerreiro. Então a gente precisa restaurar nesse povo a autoestima. E a gente não pode conceber que em 2013 nós tivemos um projeto aprovado em Curemas com o governo federal com 4 bilhões e 100 milhões de reais de recursos, e o ministro dizendo para o superintendente da pesca: temos meta para gastar o dinheiro, secretário, temos meta para gastar o dinheiro. Eu nunca vi isso, meta para gastar dinheiro, gente. Quer dizer, para investir o dinheiro. Aí eu pergunto: falta-nos competência, e a culpa é nossa. A gente tem que parar e dizer que a culpa é do senhor Ricardo Coutinho, do prefeito da cidade, do presidente do Poder Legislativo, do vereador Alber. A culpa é toda nossa, porque estamos eternizando contendas, brigas, diferenças, e no meio de tudo isso existe alguém que precisa, de forma muito forte, senhor presidente, senhores vereadores, da nossa compreensão diferenciada. É o povo. O povo está nesse sanduíche de problemas. E aí, quando eu assumi a Secretaria de Governo, a primeira coisa que o governador me pediu foi: trate o pescador como pescador. Deixe as diferenças políticas de lado e vamos tratar o setor como um setor que é extremamente produtivo. E em todas as cidades, senhores vereadores, que eu vou, não perguntem que o prefeito voltou, nem muito menos em que o vereador está voltando, nem muito menos qual o dividendo que a nossa vai trazer para o vereador Almir. Eu pergunto para o pescador: o que a gente pode fazer com vocês? E aí eu estou aqui na casa dos senhores, que é a maior autoridade do parlamento, a maior autoridade da cidade, da representação do povo. Isso aqui o povo chora e reclama dos seus problemas, para dizer que é preciso que nós tomemos a nossa meia-culpa dessa história toda, e que a gente possa restaurar Curemas como a grande produtora de pescado do país. E aí os senhores dizem: mas não tem vontade política para isso? Tem sim. Nós temos agora o Ministério da Pesca novo, com um ministro extremamente honrado, extremamente focado no desenvolvimento do pescado. Luiz Crivella, gostaria que os senhores pudessem conhecer. É um homem extremamente focado naquilo que ele tem como objetivo, quer dizer, levantar o pescado brasileiro.
Aí nós estamos aqui em João Pessoa, com a superintendência da pesca extremamente focada na mesma visão do ministro, porque é rico. É condicionamento que o ministro nos coloca para fazer. E temos uma secretaria da pesca extremamente focada também nesse mesmo foco, esse mesmo propósito do ministro da pesca. E temos o governo do estado que criou a primeira vez que uma secretaria de pesca foi criada. Eu sou muito honrado em dizer que sou o primeiro secretário de pesca do estado da Paraíba. Eu estou honrado por isso. Eu estou tão orgulhoso disso que eu trabalho 24 horas para mudar a situação que está aí do pescado paraibano. Eu tenho que para soltar uma bomba do pescado paraibano. Eu só encontro pedaços, carros de pescadores, porque estão muito sofridos, muito humilhados. Foram colocados muito à margem das vontades políticas de A ou B. É entristecedor se usar o ser humano como uma manobra de sentimento político, de vontade política, ou de esquemas políticos, como diz as próprias investigações nas colégios de pescadores de todo o estado da Paraíba. Eu tenho vergonha da situação como foi tratado o pescado na Paraíba. Eu tenho vergonha de ser secretário da pesca lá fora, porque todo mundo diz, rapaz, lá Pernambuco tem 12 mil pescadores, lá tem 28 mil pescadores, coisa extrema. E a gente tem que esperar uma operação para ser feita pela Polícia Federal para saber quem é culpado, quem é pescador, quem não é. Então eu estou mostrando que fora todos esses conflitos que nós temos, ainda temos que encontrar quem realmente é pescador ou não no meio desse povo todo. E aí eu digo para vocês de meu coração, tudo meu peito, a gente precisa tratar a coisa pública com dignidade. Mas não é dignidade apenas do secretário, do gestor, não. É do cidadão, é da pessoa, é da instituição pesca, é do pescador, aquele respeito que a gente tem que ter com a profissão dessas pessoas que são profissões milenares, muito antes de Cristo também pescador. É uma profissão honrada. Então, meus queridos, eu trago aqui o sentimento do secretário, que é meu em especial, e trago a vontade política do meu governo. Quero dizer que o meu governo foi o primeiro governo que se preocupou diretamente com a pesca e criou a Secretaria de Pesca. E digo, a presidente Dilma é a primeira presidente a criar o Ministério da Pesca. Então a gente precisa aproveitar essa deixa. O presidente Lula se mistura muito, porque um veio da sequência do governo do outro. Então a gente precisa aproveitar esse momento, aproveitar essa oportunidade. E aí eu deixo aqui uma proposta da gente de análise para que a gente possa tratar em casa, com a família, com os correligionários, os políticos da cidade. Será que nossas contendas têm que ser maior do que o sentimento popular? As nossas diferenças? Maior do que o sentimento do povo? Maior do que a estima da cidade que se é uma produtora de peixe do Estado? Então a gente tem que deixar tudo que tiver nos atrapalhando, todas as bagagens que nos atrapalham no desenvolvimento, e a gente tem que se voltar exatamente, todos nós, para aproveitar essa onda positiva que está acontecendo no Brasil com relação ao peixe. Olha, eu digo de coração a vocês, os países bem organizados, como Espanha, China, no pescado, eles estão muito além. Peixe e agricultura. Peixe é primeiro lugar, anos-luzes, do que a agricultura. Se nós focarmos aqui, e se a Paraíba se organizar, nós vamos ter com certeza, num pequeno espaço de tempo, um peixe, uma secretaria de peixe muito mais forte que a agricultura do Estado. E aí produzindo riquezas para o nosso povo. Então eu quero dizer para os queridos e amados vereadores, aqui eu tive a honra também de fazer esse papel na cidade de João Pessoa, de ter sido vereador da capital, dizendo como é importante, como é gostoso, como é bonita a profissão de vocês. Eu digo que foi a profissão que eu assumi com o maior carinho. Eu nunca tive uma emoção tão grande na minha vida. Recebi o troféu de imprensa como jornalista. Foi muito emocionante para mim sair de Pombal, do mar, pé com parteira, ir para a capital, disputar espaço com aqueles que lá estavam, chegar a ser um jornalista mais bem pago do Estado, como fui, ganhar troféu e etc. Eu digo que foi muito raro para mim chegar a esse ponto, mas quando eu assumi o mandato de vereador, nada se compara com aquilo. É a profissão mais bonita que eu já pude exercer. É defender o povo, estar no parlamento como esse. Então,
eu sei o quanto vocês são importantes nesse povo e quanto vocês são importantes para a sociedade. E reconheço essa importância do poder que eu já fiz parte. Então, de meu coração, deputado Judá Menezes, que eu considero um homem extremamente honrado, eu digo que na política a gente se entristece e se alegra. Se entristece quando a gente encontra um picareta que não tem vergonha de fazer o mal às pessoas. Porque ele vai ter que fazer o mal onde vem tem vergonha. Não é? Sem vergonha quando a gente faz algo de mal com as pessoas. Mas tem gente que nem vergonha de fazer o mal tem. Que é só assim e aos outros. Então eu posso dizer que na política eu me vergonho quando encontro gente ruim. Mas na política eu me alegro quando encontro pessoas como professor, como vocês que estão aqui no interessado trabalhando, como deputado, senhores pescadores, isso nos alegra. Então eu, coração, conclamo o parlamento a defender o pescador, a se unir nessa proposta, a deixar nossas diferenças políticas de lado e a gente se irmanar numa situação que a gente possa trazer para essa cidade a restauração do seu status nacional de ser a capital do peixe do Estado da Paraíba. E aqui me coloco como secretário à disposição de cada um dos vereadores, independente de ser ligado ao nosso partido, ao nosso governo, mas vocês estão com vontade de ajudar. Ao ir a João Pessoa, considero meu gabinete uma casa de vocês. Do jeito que eu fui recebido aqui, eu vos receberei em nossa casa também, João Pessoa. Não fique com o menor constrangimento. Sabe, eu sou vereador por eles. O senhor tem ligação com a minha terra, porque a sua família é daqui. Eu sou primo da prefeita de Pombal, Poliana Dantas. Eu quero bem muito grande essa região. Eu sou deputado, vice-ministro, preciso ajudar o povo. Então eu vou ser barrista de vocês. O Poliana, o Pombal, vou ficar em cima para a gente poder desenvolver isso. Então eu quero colocar o meu gabinete à disposição de qualquer um de vocês. Não se preocupe se é do PDB, do PT, do PSDB, do PRB, não interessa. Eu sou vereador de Podemos e quero secretário, o apoio do senhor, isso aqui, independente de ser minha secretaria, por ser jornalista, eu tenho uma relação muito boa com os secretários de governo. Então eu me coloco à disposição como instrumento também de uso dos senhores para desenvolver essa matéria. Eu considero para nós. Duas perguntas. Senhor secretário, é um prazer enorme termos Vossa Excelência aqui, essa Casa de Vereadores, Antônio Faustino Dantas, do município de Coremas. Aqui apenas duas pequenas perguntas, mas de grande importância para os nossos pescadores. Como nós todos sabemos, o município de Coremas é um grande produtor de peixe, inclusive hoje em viveiros de peixe, criando o tambaqui, que nós temos uma venda hoje grande. Isso sem nenhum incentivo, sem nenhuma ajuda da política pública, né, dos governantes. Nós temos vários órgãos que poderiam dar assistência, como a própria Emater, como a própria Secretaria de Pesca, que foi criada há uns 4 anos atrás, mais ou menos, 3, 4 anos. O governo foi criada em 2011. A Secretaria de Pesca do município foi criada há uns 3 anos atrás. Nós temos a Emater, que eu falei. Nós temos o DENOX, que poderia dar uma força. Nós temos a colônia de pescador, que pouco vem oferecendo aos nossos pescadores. Então, senhor secretário, aqui eu faço as duas perguntas a Vossa Excelência, que é quando foi criada a Secretaria de Pesca do Estado da Paraíba e o que a Secretaria de Pesca do Estado da Paraíba tem a oferecer aos pescadores de Coremas em melhorias e aos criadores de peixe em cativeiro. Obrigado, senhor secretário. Obrigado, vereador. E essa colocação que o senhor faz, Vossa Excelência faz, é pertinente, porque eu escuto tudo. Escuto histórias e histórias. Eu escuto ficção, escuto lendas da cidade de Coremas. Uma delas recente é que alguém colocou piranhas no açude com o intuito maligno de destruir o pescado da cidade. Eu escuto isso como lenda. Eu não posso acreditar que alguém possa dar um tiro no pé e colocar piranha no açude. Mas independente de ter sido colocado ou não, eu digo que nós já estamos com a pesca nacional, estudando a forma de corrigir esse problema do ecossistema.
A gente precisa corrigir a situação das pireiras do açúcar. Porque imagina, coloca aí um assunto como esse: 50 mil alevinos, as pireiras vão comer na primeira semana. Então a gente precisa corrigir o problema, a gente precisa discutir isso. Mas eu vejo que o maior problema não é só o da ecologia, ou o problema natural. Eu vejo um grande problema que é o das relações. Por exemplo, quem tem que defender quem, não defende quem, apenas oprime. Isso nos entristece, porque isso também é geograficamente em outras regiões. Muito acentuada essa crise que os senhores passam aqui. Por exemplo, em Denox, que podia dar um apoio que era merecedor, e aí eu chego no Ministério para pedir dinheiro para criar a estrutura, e o Ministério diz: eu tenho lá na Paraíba Marisópolis, que foram gastos tantos bilhões de reais, e que a gente sabe que não está funcionando. Eu tenho, por exemplo, a Itaporanga, que eu tenho como secretário de Estado, que é subordinado a nós, uma estrutura que é para produzir 5 bilhões de alevina e produz 2 bilhões e meio, 2 bilhões. E a gente vai vendo assim, temos um entreposto de pescado, que foi colocado com 12 bilhões de reais em Porto de Cabedelo, na Federação da Pesca, que foi inaugurado por 2 governos e até hoje não funcionou. Investimento de 12 milhões de reais. Então a gente vê assim que é preocupante, falta-nos gestão pública. Por exemplo, falta respeito para a coisa pública. Eu não posso acreditar que tratar Marisópolis como Marisópolis está sendo tratado, isso é respeitoso ao nosso segmento de pescado. Não é. Eu já levei o assunto ao Ministério, estarei promovendo demanda junto ao coordenador do Denox do Nordeste e da Paraíba, para que nós tenhamos uma solução, se for o caso, até receber essa estrutura para o Estado, para que o Estado possa gerenciar, através de Itaporanga, essa condição de Marisópolis, para que a gente tenha a produção de alevinos. Nós temos uma necessidade de 40 bilhões de alevinos no Estado. E nós produzimos 2 bilhões e meio. 40 bilhões, 2 bilhões e meio, falta-nos uma quantidade de 37 milhões e meio de alevinos. E a gente tem que ir atrás para corrigir isso. Por isso que o nosso pescado tem dificuldades. Isso eu estou falando só na condição de alevinos, fora a condição de apicultura, como os projetos dos produtores que produzem em tanques cavados, em tanque-redes, etc. Então a gente precisa organizar. Eu disse ao senhor no começo, o senhor deve concordar comigo. A Secretaria tem aquilo que 6, 8 meses que foram criados, e 2 meses que eu assumi a Secretaria. Então ela foi criada, mas ela existe há 2 meses. E eu estou juntando tudo. A sensação que dá, vereador, é que soltaram uma bomba e a gente está procurando os pedaços para juntar de novo a informação. É tudo disperso, tudo falta dos documentos. Isso não é só minha, não. Se o senhor for na frente da Superintendência Federal da Pesca, o superintendente novo teve dificuldades para encontrar informação da história da pesca. Processos que não existiam, que sumiram, e outras atrocidades para ficar dentro daquela casa. Então eu digo para o senhor, existe na Secretaria do Governo uma boa fé e o entendimento de que emerge seu jeito. Não é jeito, não tem como ser para daqui a 1 mês, 6 anos, não. Tem que ser para ontem. A gente tem que resolver o problema de coisas para ontem. Não adianta a gente ficar discussando e não ter nada na prática. Tem que ser para ontem. Quando você recebe o governador eu preciso resolver o problema dos alevinos. Porque está chovendo, os assuntos estão começando a ter água, e cadê o peixe que está sendo produzido dentro? E o alevino tem boa qualidade, eu não posso comprar qualquer alevino para esse assunto, porque também não vai ter ajudado. Então, assim, tudo isso nós estamos juntando, para que a gente possa entender o que aconteceu na Paraíba, e a gente possa, a partir do que nós temos, construir uma nova história. Eu garanto ao senhor que há uma vontade política muito grande do secretário e do governo. Do governo, quando ele cria e dá condições. Eu sou secretário pode estar diuturnamente trabalhando, eu estou focado só nisso. Todos os dias. Às vezes as pessoas dizem assim: eu sou jornalista, qual é a sua ideia tanto de peixe? Quando eu ia assumir a Secretaria de Peixe, eu comecei a estudar peixe. E quando assumi, foi muito tempo depois da ideia de assumir, eu já estava muito bem embasado em alguns problemas que a gente tinha, mas eu não tinha ideia
e que era tão grave a situação do nosso pescado. E é. Mas também nada que a gente possa também se desesperar e dizer, não vamos começar, não vamos desistir. Vamos começar a identificar tudo que nós temos, as deficiências que nós temos, e eu garanto ao senhor que o meu partido é o pescador. Eu vou lutar aqui em nível de cidade, em nível de estado e em nível federal para que a gente corrija. Aonde eu vou ter problemas com denúncia. Que me perdoe a ausência do gestor. Eu nunca tive nenhum contato com ele, porque eu estou levantando tudo para poder chegar para ele e dizer, olha, a geografia é essa. Como eu cheguei para o governo do estado e disse, aqui não tem nada. Como assim? Não tem nada. A Secretaria de Pesca tem 3, 4 projetos. Nada. Sabe? E aí? Vamos produzir, vamos produzir. Eu quero que a Paraíba se torne um estado representativo da pesca em nível nacional. A vontade política existe. O conhecimento, que é o mais importante, que a pesca vai se sobrepor à agricultura, à agropecuária, à ovicultura, tudo. Isso é claro no mundo, porque a Espanha mostra isso, a China mostra isso, os países ingleses mostram isso, o Chile mostra isso. Então a gente precisa juntar esses pedaços de gente poder evoluir isso. Assim, só mais uma pergunta, senhor secretário. Eu quero deixar bem notado, aos senhores. Como eu falei aqui anteriormente, a Vossa Excelência, ao senhor, que a Secretaria de Pesca, fundada pelo gestor passado, há 3 ou mais anos, que realmente não conheço nenhum projeto, e acredito que esses 3 projetos que Vossa Excelência falou, já foi da gestão atual, e que é uma preocupação do gestor atual em fazer com que a Secretaria de Pesca faça um projeto para arrecadar a verba, conseguir a verba junto aos deputados federais e investir no município. Eu, em sessões passadas, apresentei um requerimento para o gestor do município para a construção de uma estação de piscicultura para o município. Como a gente vê, o município de Guaremas tem a capacidade hídrica para isso, tendo vista 2 rios perenos, e para uma estação de piscicultura precisamos de um rio pereno. Então, Itaporanga tem essa piscicultura, mas nós guaremenses compramos centenas de milhares de alevinos do tambaqui e da tilápia no estado do Ceará. É verdade. E Itaporanga, aqui bem pertinho, não nos fornece. Então é uma perda grande para o estado, tendo visto nosso investimento no Ceará, e que seria muito importante essa piscicultura em Curema, e que Curema tem estrutura em relação à água. Então eu pergunto a Vossa Excelência qual o projeto que o governo do estado já tem para o município de Coremas e talvez para a construção de uma piscicultura no município de Coremas. Muito bem. Como eu falei para o senhor, Vossa Excelência concorda que eu tenho 2 vezes como secretário. Eu estou aqui em Coremas conhecendo a situação que Coremas se encontra. Confesso para o senhor que eu esperava estar melhor, mas eu vejo que a grande dificuldade de Coremas está na relação pessoal. A grande dificuldade de Coremas está dentro do sentimento contendeiro daqueles que dirigem a pesca. E isso é muito difícil de contornar, porque a revolução cultural é mais dificultosa, ela é mais demorada do que a revolução de ideias, assim, no contexto que a gente quer de produção. A ideia a gente tem, mas aí como vamos colocar em prática, entendeu? Para onde a gente vai, tem assim, as fronteiras, as discussões, os grupos que parecem que vão se matar. A impressão que dá, que a pressão é tão grande do pescador que ele não tem liberdade nem de falar com os outros. A dor que sente, porque pode ser que seja represália para ele, ou que seja punido por isso. Então a gente precisa libertar o povo para que eles possam raciocinar. Eu tenho esse sentimento, vou sair daqui com o sentimento que eu preciso conscientizar o pescador de Coremas, que ele é livre hoje. Ele é livre porque ele tem o governo federal que ele diz que ele é livre. Com a Federação da Pesca, com a Superintendência Federal. Posso garantir, o Samuel não está presente, mas eu conheço o caráter dele, do Samuel. Eu digo que o pescador é livre. Eu digo como secretário da Pesca do Estado que o pescador é livre. Ele precisa raciocinar livremente. Tem o direito de ir e vir do seu sentimento e do seu estado natural. Então eu vou saber que você que preciso resolver esse problema das fronteiras e que preciso também, a partir disso aí, desenvolver um projeto para a região. Eu já levantei muita coisa, muitos estados. Eu vou desenvolver um projeto para a região, vou ver aquilo que é melhor de urgência, para que a gente possa estar aqui junto com o governo federal. Mas eu posso garantir que a estação de piscicultura de Itaporanga
eu estou tentando, até o final do mês, isso eu acabei de conseguir, junto ao governo do Estado e Federal, recuperar a estrutura que ela está, pesquisa e técnica, para que a gente tenha uma boa reversão do alevino, para que a gente tenha uma melhor produção final do alevino. Então, eu acredito que até o final do mês eu já tenho uma solução da situação de Itaporé. Eu pretendo levantar